E a pergunta do dia é: em que momento você percebeu que estava vivendo no automático e não construindo a própria vida? Sejam bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Cara, em que momento que você percebeu que você estava vivendo no automático e não construindo a própria vida? Eu percebi em vários momentos, cara. Eu sou ótimo em viver no automático. Bicho, pelo amor de Deus. E essa pergunta aí, ela é importante, cara, porque quando você percebe, a vida passa rápido pra caramba. E a gente tem que perceber isso. Eu, por exemplo, vejam bem, sobre viver no automático. O que é a minha tendência natural de fazer? Eu gosto de fazer planos. E depois que eu fiz os planos, eu gosto de cumprir os planos. E você fazendo isso, é muito fácil de você entrar no automático. Principalmente na área que eu trabalho, que é a área de construção. Por quê? A construção, ela não começa... Você não consegue... Não é, por exemplo, igual você ter uma empresa que todo mês você tem o faturamento da empresa, tudo mais e tal, e você tem aquela rotina, mais ou menos. A construção, não. A construção, você começa ela ali, às vezes você fica um ano e meio, 2 anos envolvido naquela construção, e aquele período todo, você está com uma restrição de capital, porque todo o capital que você tem está voltado, está direcionado para a obra, para aquela construção que você está fazendo. E dentro desse cenário, para você entrar no automático, é super fácil. Por quê? Porque você está concentrado no objetivo real, que é de terminar a obra. Você está errado de fazer isso? Não. Você está fazendo aquilo que você se propôs. Porém, muitas vezes você não presta atenção, você não faz mais nada, você não faz uma viagem, você não passeia, você não faz nada. Sabe? Se você é um cara que gosta de planejar, você pode tentar se livrar disso. Que é o quê? Você também planeja isso antes. Olha, como é que você planeja? Você fala assim, ó, vou entrar numa obra, tal, 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 ou o que quer que seja o seu negócio, né? Se não for obra, se for outra coisa. Tô dentro desse empreendimento, minha rotina é essa, X. Porém, como eu já sei que eu vou sabotar o restante das áreas da minha vida, aqui está a programação para o restante das áreas da minha vida. Vou fazer uma viagem por ano, ou duas, vou ter um dia para sair durante a semana e tudo mais e tal, que é para você já se programar para dar uma desconectada e sair fora desse loop infinito, sabe? Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, estava com 20 e poucos anos, a conclusão que eu cheguei é que eu tinha que acumular obras para ter os aluguéis. Foi isso que eu tentei fazer. Então, é muito fácil você simplesmente entrar nesse loop, tipo assim, ó, terminei, agora, e agora? Agora é a próxima. E agora? Terminei, a próxima. E aí, a próxima. E aí, a próxima. E aí você vai. Eu acho que o cônjuge, nessa hora, ajuda demais, sabe? Porque o cônjuge, com certeza, vai reclamar, né? A esposa ou o marido vai reclamar da pessoa. Porém, você tem que ser aquela pessoa que escuta, que você entende que aquela pessoa que está com você, ela é a outra metade do plano que vocês têm. Né? Então, devido a ela ser a outra metade, ou seja, cada um é uma metade, a palavra dela vale tanto quanto a sua e vocês têm que entrar em acordo em relação às coisas. Né? Se você pensa dessa forma, aí beleza, porque você vai escutar a pessoa vai reclamar, ela reclamando, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar no meio termo. Então, olha só, eu acho que não precisa de gente viajar nunca, se você acha que a gente precisa viajar 3 vezes por ano. Então vamos fechar em 2? E aí tá bom? Para nós dois? Tá, beleza. Aí vocês fecham no meio termo. Agora, se você é um camarada que acha que você tá numa missão de vida e que você não vai escutar a pessoa que tá com você, aí o negócio fica mais complicado. E, muitas vezes, esse fato da pessoa não escutar é o que pode levar aos divórcios. Porque aí você não escuta, a pessoa determinado se cansa de não ser ouvida,
e aí ela pega e desiste da relação, tudo mais e tal. É muito comum que aconteça isso, sabe? Então, não sei, não posso dizer que com as mulheres também é assim. O que eu percebo de forma mais geral é que as mulheres são mais emocionais. Assim sendo, elas tendem menos a ir para o automático. São diferenças. São diferenças. Agora, nós homens, você desenvolve o seu plano e a tendência de você ir para o automático é muito grande. Então você tem que avaliar isso, tomar muito cuidado. Depende muito da questão do trabalho, porque muitas vezes para o homem a questão do trabalho, como ele tem aquele, muitas vezes ele tem aquela visão de ser o provedor. A visão do trabalho tem muito aspecto de missão, sabe? Então você tem a missão, olha, e eu acho que você está certíssimo de ter a missão. Eu considero que eu tenho a missão. Entende? Porém, a sua missão não pode ser apenas essa, não pode se restringir apenas a esse aspecto da vida. Você tem que contemplar outros aspectos também. Às vezes é muito difícil, porque aquele negócio no qual você está inserido te limita, não tem jeito. Às vezes o problema é financeiro, sabe? Então você não consegue. 2 mais 2 dá 4, então não tem como. Se você não tem capital suficiente para conseguir fazer o que você gostaria de fazer, você vai ter que utilizar da criatividade e fazer outra coisa qualquer. Você vai ter que ver como é que você faz. Ou então você vai ter que colocar limites, colocar prazos, vou fazer isso aqui agora e tudo mais. Eu com esse negócio de obra, constantemente eu tenho que colocar prazos. Olha, eu estou fazendo isso aqui, geralmente o prazo está ligado ao final da obra. Olha, eu estou fazendo isso aqui, porém, quando acabar essa obra, eu faço isso, faço a viagem e tudo mais. Olha, nessa hora eu fiquei do lado aí da escada, eu tava morrendo nessa hora aí, bicho. Já tava no final do treino já, e tava na hora que tava chegando na hora de fazer a passada dos 3 degraus, olha lá. A próxima passada vai ser dos 3 degraus. Aí é a que mais cansa. Nessas primeiras, eu ainda fui andando. Nas próximas aí vocês vão ver que eu vou fazer correndo. É uma explosão que te rebenta. Mas tem que fazer, né? Fazer o quê? Mas então é isso. Você tem que se programar e você já, dentro da sua programação, você já tem que ter a programação de, olha, vai existir uma autossabotagem aqui porque eu vou entrar no modo automático e eu preciso já ter um antiplano para corrigir as minhas tendências naturais, que é a minha tendência natural, que é de entrar no modo automático. Olha aí que eu te falei da explosão aí, ó. Tá rolando agora. A próxima subida, eu já vou tentar fazer desse jeito. É porque para você fazer os 3 degraus, você tem que, para mim pelo menos, né, que eu já não tô mais com aquela explosão toda dos 40 e tantos anos, você tem que, aí, ó, você tem que dar uma treinada ali, uma medida nos degraus. Mas a questão é essa. Voltando para o assunto do vídeo. Faça o antiplano. Saia do automático. O automático ele é natural para nós todos. Você começa na rotina e segue nela. Nós temos que fugir disso. Porque senão você não faz mais nada da vida a não ser o que você faz na sua rotina diária e trabalhar. Tá bom, meus amigos? Me falem aí nos comentários como que vocês fazem para sair do modo automático. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.